Fala, irmãos, que é um dos melhores cultos, é isso aqui, né? O que a gente jamais podemos esquecer de Jesus Cristo, né? Quero até parabenizar os jovens, irmãos, que fizeram essa peça aí, que nos traz uma meditação no nosso coração, né? A importância do sacrifício, da morte de Jesus Cristo, né? E aí eles fizeram um ato simbólico, né? A apresentação dos jovens, irmãos. Isso é muito bom demais. Então, que nesta noite, nesse culto de Santa Ceia, você possa refletir, você possa, em nome de Jesus, meditar e adorar o Senhor Jesus, em nome de Jesus, com o Espírito e em verdade, em nome de Jesus, porque Ele merece, irmãos. Vamos lá para Atos, capítulo 20, em nome de Jesus. Atos, capítulo 20, o verso de número 7, irmãos. Todos acharam? Vamos lá, capítulo 20 de Atos, verso 7, uma palavra bem conhecida, que diz assim: No primeiro dia da semana, ajuntou seus discípulos para partir o pão. Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte. E continuou seu discurso até a meia-noite. E havia muitas luzes no quarto superior ou cenáculo, onde eles estavam juntos. E havia um certo jovem chamado Eutico, sentado numa janela, e caindo em um profundo sono, que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: Não vos perturbeis, pois sua vida está nele. Quando ele, portanto, surgiu novamente, e tendo partido o pão e comido, conversamos um longo tempo até o romper do dia. Então ele partiu, e eles trouxeram o jovem vivo e ficaram muito confortados. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus seja glorificado em nome de Jesus. Que você possa adorar o Senhor esta noite e dobrar a sua atenção, irmãos. Peço que você dobre a sua atenção, os pais, né, que têm os filhos, segura os seus filhos. Momento da palavra, um momento muito importante. Louvado seja o nome da gente refletir e entender também a importância da gente servir a Deus, a importância também do culto de uma santa ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou trazer uma rápida palavra, e logo após a gente vai estar iniciando a nossa santa ceia em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra onde o Paulo, que foi um dos maiores missionários, apóstolo, onde ele é perseguidor, mas graças a Deus que alcançou a vida de Paulo, transformou esse Paulo e fez de Paulo um vaso na mão deles. E esse Paulo, aleluia, foi separado pelo Espírito Santo no capítulo 13 de Atos. E Paulo inicia sua primeira, segunda e a terceira viagem missionária. Em Atos capítulo 20, nós estamos aqui diante da terceira viagem missionária de Paulo. Pois Paulo era um missionário, Paulo era um expositor da palavra bíblica. Quando Paulo, aleluia, chegava nas aldeias, pregava a palavra. Mas quando Paulo era preso, mesmo Paulo dentro da cadeia, Paulo também ministrava a palavra, através de carta, mandando às igrejas de Corinto, Filipe, Gálatas e assim possivelmente todas as igrejas naquele tempo. Então, diante desta passagem, nós estamos, irmãos, aqui diante da terceira viagem missionária de Paulo. Eu quero que você preste muito bem atenção nisso. Paulo está aqui diante da sua terceira viagem missionária. E a Bíblia Sagrada diz que Paulo se encontra na Macedônia, na terceira viagem missionária, pregando a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Paulo prega em rota da Macedônia, naquelas regiões, ele dando muito exortações para aqueles que tinham se convertido a Cristo. Então Paulo sai de Macedônia, ele vai diretamente agora chegar até na Grécia. E a Bíblia diz que Paulo chega na Grécia, ele passa ali 3 meses pregando a palavra de Deus, 3 meses anunciando a Cristo. Mas a Bíblia diz que levantam-se alguns judeus para querer matar Paulo. E o interessante aqui, irmãos, os perseguidores de Paulo eram os próprios patriarcas de Paulo. Eram os próprios companheiros de Paulo, alguns judeus incrédulos que não aceitavam ou não acreditavam a Cristo como Salvador. Então esses judeus,
a maioria eles se levanta contra Paulo. E aqui em Atos capítulo 20, o verso de número aqui 2, onde a Bíblia narra isso, que os judeus, ou verso 3, na verdade, que os judeus, procurando a matar a Paulo, aleluia, eles estavam, irmãos, enfurecidos de raiva, eles estavam enfurecidos de ódio de Paulo. Por quê? Porque lá no capítulo 18, a Bíblia diz que Paulo chega pregando em Coríntio. Quando Paulo chega pregando em Coríntio, a Bíblia diz, aleluia, que esses judeus de Coríntio se levantaram contra Paulo porque não aceitavam a doutrina que Paulo anunciava, que Paulo pregava. Então naquele tempo eles pegam Paulo e junto a alguns discípulos que estavam com Paulo e vai levar até o Sinédrio para julgar eles. E quem julgava naquele tempo era o governador por nome de Galho. Galho era o que governava, aleluia, que julgava. E eles pegando Paulo perante Galho, louvado seja o nome do Senhor, para ser julgado. A Bíblia Sagrada diz que esses judeus acusando a Paulo, esse homem Galho que era para julgar a causa, Paulo disse: irmãos, eu não vejo nenhuma causa, ou algo assim, ou esses homens ter matado, roubado alguma coisa, para mim ter julgado esses homens. Portanto, esses homens nenhum mal fizeram. Portanto, esses homens estão liberados. E a Bíblia diz que quando eles liberam, a Bíblia diz que há um ciúme, há uma revolta desses judeus. E esses judeus começaram agora a atacar a Paulo de uma maneira mais fortemente. E a maioria também, da maior zanga desses judeus, é porque nesse período da viagem missionária de Paulo, 2 governantes da sinagoga, que presidiavam, que governavam a sinagoga, eles se levantaram, ou na verdade eles se converteram a Cristo. Paulo chegava na sinagoga, pregar a Cristo, e eles se convertiam. Um deles era Sostênes e o outro era Crispo. Esses 2 homens eram um dos principais da sinagoga, ou seja, eles que ordenavam, eles que organizavam, eles que tinham a autoridade. Então esses 2 homens, que faziam parte dessa seita dos judeus, eles aceitam a Cristo por intermédio da pregação também de Paulo. E por isso a revolta maior desses judeus, que quando Paulo chega ali na Grécia, que Paulo passa 3 meses pregando, é por isso que a Bíblia diz que eles se levantaram ali para, louvado seja o nome do Senhor, para querer matar eles, o Paulo e os judeus, Paulo e algum discípulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nesse período a Bíblia diz que Paulo, depois de 3 meses que estava na Grécia pregando, ele tentou ir para a Síria. E quando ele tentava ir para a Síria, dentro de um barco, naquele tempo eles viajavam de barco, justamente dentro desse barco estavam esses judeus, e esse navio ia para a Síria. Então Paulo, percebendo que esses judeus que anteriormente estavam revoltados, queriam de alguma forma matar, criticar, de alguma forma, aleluia, parar Paulo, eles se retiraram e disse: não, nós não vamos mais para a Síria, nós vamos agora novamente para a Macedônia. E eles voltam novamente agora para a Macedônia. E chegando em Macedônia, eles vão agora para Troade. Quando a igreja amada, eles chegam em Troade, que a Bíblia diz que eles chegam no primeiro dia da semana, louvado seja o nome do Senhor, que ajuntando seus discípulos, no primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão, louvado seja o nome do Senhor. O primeiro dia da semana, que era domingo, que é domingo, louvado seja o nome do Senhor. Ele chega ali, Paulo, em Troade, nesse primeiro dia da semana, ou seja, no dia dos pães asmos, no dia de festa, no dia de comemoração, no dia do culto, no dia de celebrar o pão, no dia de tomar a santa ceia, no dia da comunhão, no dia da alegria dos irmãos, no dia da paz, no momento de festa. Então ele chega nesse período, no dia de domingo, o primeiro dia da semana, ali no dia dos pães asmos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E esse primeiro dia, irmãos, foi o dia que Jesus Cristo ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Então traz essa comunhão entre a igreja, que sempre no primeiro dia ali, louvado seja o nome do Senhor, domingo ali, eles celebravam o partir do pão, eles tinham ali a intimidade, eles tinham ali o culto, a celebração. Assim, igreja, é como nós aqui, louvado seja o nome do Senhor, que nós aqui celebramos uma vez por mês, nós celebramos o partir do pão, nós celebramos, louvado seja o nome do Senhor, a memória de Cristo, nós, aleluia, glorificamos a Deus. E Paulo chega aqui no primeiro dia da semana e ajudando os discípulos ali para partir o pão. Paulo ali aproveitando para pregar a eles, para pregar em Troade, para poder pregar a palavra. E o tempo de Paulo ali em Troade era rápido, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que era só aquele dia que Paulo, aleluia, o tempo de Paulo de pregar ali em Troade. O tempo de Paulo era só naquele primeiro dia.
Então Paulo rapidamente, no primeiro dia da semana, ele vai aproveitar aquele único dia para poder pregar a Cristo, para pregar a palavra, no dia de festa. Louvado seja o nome do Senhor. Era um dia adequado, era um dia bom, louvado seja o nome do Senhor. Paulo estava ali pregando, aleluia, aquelas igrejas que estavam em Troade. E a Bíblia Sagrada diz que pronto para partir no dia seguinte, e continuou o seu discurso até a meia-noite. Louvado seja o nome do Senhor. O discurso de Paulo, a pregação de Paulo, durou a igreja cerca até de meia-noite. Ou seja, era um período longo de pregação, de palavra, de culto, de adoração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O período ali se estendeu a pregação de Paulo. E hoje, irmãos, às vezes nós não aguentamos 10 minutos, meia hora de palavra, a gente já está murmurando. Nós não aguentamos uma hora de palavra, a gente já está murmurando, vai terminar não. Nós não aguentamos, irmãos, isso, já estamos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, murmurando. E a Bíblia diz que o discurso de Paulo, ele entra até as meia-noite, Paulo pregando, Paulo anunciando a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, é onde a Bíblia destaca, aleluia, que tinha um jovem por nome de Eutico. E Eutico estava, louvado seja o nome do Senhor, assentado na janela, aleluia. Eutico estava ali assentado na janela, e quando veio um sono sobre ele, e ele cai da janela. Este jovem, Eutico, segundo os estudiosos, diz que esse jovem tinha aproximadamente de 7 a 14 anos, ou seja, um adolescente ainda. Eutico estava sentado, aleluia, sobre a janela, no momento do discurso de Paulo, no momento da pregação de Paulo, aleluia. Eu estava meditando, igreja, nesta palavra, aleluia. Deus me trouxe uma palavra a respeito disso, quando esse jovem estava ali assentado na janela para ouvir o discurso de Paulo, aleluia. Jovem, aleluia, aquele jovem Eutico, ele não desce da janela. A Bíblia diz que era o terceiro andar. Estava ouvindo o discurso de Paulo, aleluia. E quando Paulo pregava, aleluia, esse jovem estava ali assentado na janela, aleluia. Sabe o que significa janela? Janela significa indecisão. Janela significa, aleluia, o que fazer, se eu faço isso, eu faço aquilo. Janela significa isso, aleluia. A visão de Eutico era boa. Por que a visão de Eutico era boa? Porque enquanto Paulo estava do lado de dentro anunciando o discurso, a palavra, Eutico estava em cima da janela, aleluia. Enquanto ele estava acima da janela, o Eutico olhava para dentro e Eutico olhava para fora, aleluia. Enquanto o Eutico ligava o culto lá de dentro, também Eutico conectava o que estava lá fora, aleluia, do mundo, que coisas que não prestam do lado de fora, aleluia. Enquanto o Eutico está na janela, ele está numa posição boa para ele, aleluia. A posição para ele, aleluia, de estar sobre a janela era de extrema importância para ele mesmo. Por quê? Porque Eutico ali da janela, aleluia, ouvia Paulo pregar, mas também, aleluia, olhava para o mundo lá fora, aleluia. O que significa janela? Janela, irmão, significa, aleluia, indecisão, sem saber o que fazer. Janela significa aquela coisa, tu está na igreja, mas está lá fora. Significa tu está no culto, mas não está no culto, aleluia. Enquanto Eutico olhava para dentro, também ele olhava para fora. Enquanto Eutico escutava a palavra, também ele escutava lá fora. Enquanto Eutico contemplava, aleluia, Paulo ali pregando naquele culto, também Eutico contemplava a festa lá fora. Estou conjecturando isso aqui, irmãos. Também Eutico conjecturava, aleluia, olhava a festa que estava lá fora, aleluia. E o que me chama a atenção isso aqui, igreja, aleluia, porque enquanto eu ficar na janela, enquanto nós ficamos na janela, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tu nunca vai presenciar, aleluia, o que passa do lado de dentro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu que estava ali do cima da janela. Isso, irmãos, é algo terrível. Isso é muito perigoso. Por que é perigoso? Aleluia. Porque tem muita gente, irmãos, aleluia, que permanece sobre a janela, na janela da indecisão, na janela não sabe o que fazer, na janela do que está perdido, na janela se eu faço ou se eu não faço. Muitos ainda estão, aleluia, acima da janela, e quem está acima da janela não participa corretamente do culto, não se entrega corretamente dentro do culto, aleluia. E isso é perigoso. Por que é perigoso? Aleluia, dentro do contexto bíblico, segundo que estava na janela, Davi estava sobre a janela, contemplou a mulher, aleluia, de Urias, Betseba, e a
o Senhor, Davi tramou, aleluia, para cair em adultério. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo o texto bíblico também, aleluia, a Bíblia também diz, aleluia, que Mical, mulher, esposa de Davi, quando esse trazia a arca da aliança, Mical da janela olhou, aleluia, e desprezou Davi, dizendo: isso é postura de rei. Da janela Mical desprezou a Davi, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Seja, enquanto nós estamos na janela, enquanto você está na janela, tu nunca vai entender o que é estar na presença de Deus, tu nunca vai entender o que é cultuar a um Deus, o que é uma santa ceia, o que é uma comunhão, o que é adoração, o que é cantar, o que é pregar. E quando estiver na janela, tu nunca vai experimentar as bonanças de Deus, tu nunca vai experimentar o milagre do Senhor Jesus. Isso aqui é verídico, irmãos, porque eu prego, aleluia, para nós esta noite, irmãos. É tempo de nós sair da janela, aleluia. É tempo de nós sair da janela do acomodismo, da janela do sono, da janela, aleluia, de sentar. É tempo de nós sair da janela de estar lá fora. É tempo de nós participar da comunhão de Cristo. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Saia da janela, irmãos, e janela significa um ato simbólico, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este Eutico acima dessa janela, louvado seja, era alto, a Bíblia diz que era alto, era 3 metros de altura, louvado, 3 andar na verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Onde esse jovem Eutico se encontrava, a altura era grande, aleluia. A festa estava acontecendo, a comunhão estava acontecendo, Paulo pregando, e o jovem Eutico acima da janela. Eu volto a repetir, enquanto o Eutico estava acima da janela, aleluia, ele contemplava o que passava lá fora, ele contemplava o que via lá fora, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui, mas nós temos que tomar cuidado, nós temos que sair mais da janela, nós temos que participar mais da comunhão, nós temos que participar mais da união com Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui, irmãos, é um despertar, não é uma verdade. Isso aqui, irmãos, é um despertar, aleluia. Isso aqui, irmãos, aleluia, é um chamado para a tua vida, um chamado este, aleluia, que é tempo de nós, aleluia, estar em festa, estar em comunhão. É tempo de nós estar do lado de dentro, sair da janela, porque enquanto está na janela, aleluia, tu está uma presa fácil para o diabo. Enquanto tu está na janela, aleluia, o mundo vai te chamar, tu vai cair. Enquanto tu está na janela, aleluia, tu vai se tornar uma presa fraca. Mas enquanto estiver do lado de dentro, igreja, aleluia, tu vai poder adorar, tu vai sentir a presença de Deus. Tu sabe por que muita gente hoje não sente mais a presença? É porque a igreja ainda está na janela, aleluia. Tu sabe que por muitas pessoas hoje não tem mais o prazer de adorar, não tem mais o prazer de cultuar a Deus, aleluia, porque se encontra na janela. E quando está na janela, igreja, toma cuidado para não cair no sono. Isso aqui, irmãos, é perigoso. Isso aqui é perigoso. E a Bíblia diz, aleluia, que um sono toma Eutico. O sono toma Eutico. Perceba que antes de Eutico cair, a queda fatal de Eutico foi o sono que chegou para ele. A queda fatal de Eutico foi o sono que ele pegou no sono e caiu. Eu quero trazer isso aqui, o sono da espiritualidade para nossas vidas esta noite, em nome de Jesus. Temos que tomar, igreja, cuidado com o sono da espiritualidade. Aquele sono, aleluia, que não físico, mas espiritual. Está na igreja, mas não tem mais fé. Está na igreja, aleluia, mas o semblante já mudou, o coração já mudou, tudo já mudou, não tem mais prazer, aleluia. E isso aqui, igreja, nós devemos tomar cuidado com o sono da espiritualidade. Isso aqui é algo sério, porque, aleluia, segundo a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que Ibizete, aleluia, Ibizete, louvado seja o nome do Senhor de Nazaré, este era filho de Saul, aleluia. A Bíblia Sagrada diz que este filho de Saul, ele agarrou no sono também meio-dia, e a Bíblia diz que veio, aleluia, os inimigo, os próprios amigos mesmo veio sem for a vida dele, filho de Saul. A Bíblia diz que também o próprio Sansão agarrou no sono na cola de Dalila e perdeu seu cabelo foi cortado. Além do cabelo ser cortado, também Sansão perdeu a força. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que no sono também da espiritualidade, a Bíblia diz que as 10 loucas, aleluia, 5 prudentes, 5 loucas, as loucas caíram no sono espiritual.
espiritual dormindo, apagaram a vela, acabou o azeite. Quando se depararam, o noivo chegou, a porta fechou. Elas quereram se despertar para ir buscar, mas já foi tarde demais. Isso aqui, igreja, é importante. Não deixa o sono da espiritualidade te tomar, porque quando esse sono chegar, tu vai cair, aleluia. Tu vai tropeçar, tu vai cair que nem o Eutico caiu, aleluia. Eu não sei como está a tua vida espiritual, mas é tempo de você despertar e ser prudente. É tempo, igreja, de você despertar, aleluia, e ser prudente na terra, aleluia. Toma cuidado com o sono da espiritualidade. Por causa do sono, Sansão perdeu a força. Por causa do sono, as loucas apagou as lamparinas, deixou de entrar na porta. Por causa do sono, Eutico caiu da janela. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite não deixe o sono te pegar, mas aleluia, repreenda o sono. Aleluia, pregador, ó pastor, como é que a gente, aleluia, repreende o sono? Sabe como é saindo da janela, estando do lado de dentro da comunhão do culto, e adorando, abrindo a tua boca e adorando e exaltando, aleluia. Porque enquanto tu adora, enquanto tu exalta ao nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, tu é avivado pela presença, tu é avivado pela presença, tu é avivado pela presença. Louvado seja o nome do Senhor. Certa feita, Jesus Cristo, ele disse, aleluia, ele se retirou para o canto para orar. Quando Cristo, aleluia, foi orar, ele retornou, encontrou os seus discípulos. Quando Cristo encontrou os discípulos, o discípulo estava dormindo. Aí Cristo dissesse, vocês não podem vigiar pelo menos um pouco comigo, aleluia, aleluia. O próprio Cristo repreendeu, louvado seja o nome do Senhor, os próprios discípulos. E nesta noite a palavra é, louvado seja o nome do Senhor. Saia da janela, não, sono vai te pegar. Saia da janela, venha pro lado de dentro, porque enquanto nós estamos do lado de dentro, igreja, pode ter certeza, aleluia, se tu chegou desanimado, tu vai sair renovado. Se tu chegou abatido, tu vai sair cheio da presença de Deus. Eu estou pregando é para você, aleluia, que não é o Eutico da vida. Eu estou pregando é para você, aleluia, que não se conforme em estar de janela, mas que acredite que é do lado de dentro, aleluia. Eu estou pregando é para você, que não perde nada enquanto está lá de dentro. Eu estou pregando é para você, que acredita, se for para fora vai perder, mas se está do lado de dentro, vai ser cheio da presença, vai ser renovado da presença. É você mesmo, é você mesmo, aleluia. Se você crê na palavra, adora. Se você crê, aleluia, adora o nome do Senhor esta noite, em nome de Jesus. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Deus santo é o nome do Senhor Jesus. Igreja, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, aleluia. Enquanto eu te agarro naquele sono profundo, aleluia, que ele cai da janela, aleluia, a Bíblia Sagrada diz que imediatamente Paulo pega ele, abraça, conforta todos que estavam lá e diz, o jovem ainda está com vida, aleluia. Igreja, sabe o que é isso? Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, porque aleluia, pode nós ser fraco, pode nós agarrar no som da espiritualidade, pode haver nós estar na janela, aleluia, pode nós cair, mas Deus, igreja, ele é tão bom, que quando nós caímos, aleluia, Deus restaura e renova. Isso aqui na igreja não é impulsão para você cair, para você tropeçar, não, negativo. Isso aqui é uma base bíblica, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Deus não desampara aquele que caiu, aquele que cai, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Deus, tanta gente em igreja que tem ficado em janela, tanta pessoas que têm sentado em janela, aleluia. O discurso de Paulo prolongou, a mensagem de Paulo prolongou, e ele caiu, adormeceu, caiu. Tantas vezes que, aleluia, que o culto está acontecendo, nós perdemos a referência diante de Deus. O culto está sendo pregado, a irmã está cantando, o irmão está cantando, mas nós estamos no som da espiritualidade. Cuidado com isso, igreja, cuidado. Desperta tu que dorme, aleluia. Paulo diz, desperta tu que dormes.
Cuidado com esse sono, aleluia. Cuidado com isso, porque se sono te pegar, que você cair, isso aqui é fatal, irmãos. Aleluia. Deus é tão bom que Eutico caiu, mas Paulo restaurou a vida de Eutico. No meio do culto, aleluia, que aquele jovem caiu, aleluia, no meio da comunhão dos irmãos. Aleluia, Paulo foi lá e abraçou e ressuscitou aquele jovem e diz, não, esse jovem não morreu, mas ainda está com vida, aleluia. Eu não sei você, como você chegou nesta noite, aleluia, mas quem sabe chegou no sono de Eutico, aleluia, mas aproveitando hoje é Santa Ceia, aleluia, aproveitando hoje, aleluia, é momento de comunhão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você chegou aqui nem Eutico, aleluia, talvez você chegou aqui que nem Eutico, mas eu tenho algo para ti, ó Deus tem algo para ti esta noite, para você não sair que nem louvado seja, não sei que nem da forma que chegou, mas eu creio que Deus esta noite, Ele quer restaurar a tua vida esta noite, aleluia. Dirigente, como assim, aleluia, aquela restauração que você diz, Pai, eu não tenho mais prazer, Pai, eu não tenho mais alegria dentro de mim, Pai, eu não tenho mais prazer de te cultuar, aleluia, morreu, aleluia, meu ser dentro de mim, mas nesta noite o Senhor dos Exércitos, assim como restaurou a vida de Eutico, Ele também quer restaurar a tua vida, aleluia, aleluia. Deus está pregando ao Senhor dos Exércitos, Ele fala contigo, louvado seja, não ser uma reflexão para ti, porque quem sabe tu tem vivido só em janela, tu tem vivido só em janela, tu tem vivido só em janela no alto, aleluia, contemplando lá fora, aleluia, tu tem contemplado, aleluia, habitado em janela. Talvez tu chegou nesta noite aqui, mas nesta noite o Senhor dos Exércitos, Ele te trouxe aqui para te dizer, é tempo de sair de janela, é tempo de sair de janela. Quem está em janela nunca contemplará, aleluia, o poder de Deus do lado de dentro. Quem está em janela nunca verá, aleluia, o poder de Deus do lado de dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está em janela nunca saberá a decisão certa de tomar, mas quem está do lado de dentro, aleluia, a decisão é certa, o renovo é certo, o poder é certo, a cura é certa, a graça é certa, porque aleluia, uma vez que Ele morreu por nós, aleluia, pode até cair, pode até errar, mas ainda Ele restaura, ainda Ele renova, e é você mesmo que Deus quer te restaurar, que Deus quer te renovar. Aproveitando, igreja, que hoje é culto de Santa Ceia, aleluia, onde é culto de Santa Ceia também tem reconciliação, tem perdão, aleluia, e nesta noite, aleluia, Deus, aleluia, quer renovar a tua força e aliança contigo em nome de Jesus. Para encerrar, e a Bíblia diz, no verso 11, quando ele, portanto, surgiu novamente, e tendo partido o pão e comido, conversamos um longo tempo até o romper do dia, então ele partiu. Eutico caiu, mas o culto não parou. Eutico caiu, mas o culto não parou. Aleluia. Eutico, vou repetir isso aqui. Eutico caiu, mas o culto não parou. Não pensa você, se você caiu, o culto vai parar. O culto não para, Deus levanta outro, aleluia. Eutico caiu, mas o culto não parou. Paulo restaurou, depois que Paulo restaura, Paulo, aleluia, continua ao partir do pão. E a Bíblia diz que no dia seguinte ele prossegue a sua viagem. Aleluia. E nesta noite a palavra é, louvado seja o nome do Senhor, saia da janela. É tempo de cear esta noite, é tempo de comunhão, é tempo de partir o pão. E já para iniciar nossa Santa Ceia, eu quero perguntar, tem alguém que queira se reconciliar, queira renovar a sua aliança em nome de Jesus Cristo de Nazaré? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se coloca sobre os seus pés, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou já reforçar o convite após a leitura da palavra. Abra comigo a tua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 27. 1 Coríntios capítulo 11, o verso 27.